E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A colina está em festa, e o burburinho já corre por todos os cantos do futebol brasileiro. Fontes não oficiais indicam que o Vasco da Gama fechou uma parceria inédita com um fundo árabe, algo que promete transformar completamente a realidade financeira do clube. O que se comenta nos bastidores é que essa negociação não se trata de um investimento qualquer, mas de um aporte bilionário, capaz de mudar o patamar do time em nível nacional e até internacional. Se confirmada, essa parceria permitirá ao Vasco atuar com um orçamento recorde, superando qualquer rival tradicional e colocando a equipe em condições de disputar reforços de elite, algo que há anos parecia impossível. Os rumores sugerem que o fundo árabe teria interesse em associar sua marca ao gigante carioca, apostando no crescimento do clube e na exposição midiática que apenas uma torcida apaixonada como a do Vasco pode oferecer. Nos bastidores, a diretoria estaria analisando minuciosamente as cláusulas, com foco em garantir que o investimento seja sustentável e que traga retorno esportivo imediato, algo que o torcedor há muito tempo espera. Enquanto isso, a colina ferve com expectativas e especulações de contratações milionárias que poderiam redefinir o futebol no Brasil. O clima de suspense é intenso e a torcida vascaína não para de comentar. Há relatos de encontros discretos entre dirigentes do clube e representantes do fundo árabe em diferentes capitais, sempre longe dos olhos da imprensa. Alguns analistas do mercado financeiro esportivo indicam que valores próximos a centenas de milhões de dólares estão sendo discutidos, com possibilidade de escalonar os investimentos em temporadas futuras, garantindo um fluxo contínuo de recursos. É justamente essa estratégia que teria chamado a atenção do fundo, que busca não apenas associar-se a uma marca histórica, mas também ter retorno financeiro através de negociações inteligentes de atletas, patrocínios e expansão da marca Vasco em mercados internacionais. No mesmo ritmo, circulam rumores sobre mudanças estruturais, como reformas em centros de treinamento e modernização do estádio, algo que indicaria a ambição de transformar o clube em uma potência global. Entre os torcedores, surgem teorias sobre possíveis reforços de impacto, nomes de jogadores que até agora eram considerados fora do alcance do futebol brasileiro. O entusiasmo é tanto que alguns perfis nas redes sociais já especulam até sobre novas categorias de sócio-torcedor, experiências VIP e investimentos em marketing digital, tudo para maximizar a exposição do clube e consolidar a parceria em longo prazo. Nos corredores da Vasco TV e de veículos esportivos independentes, já se fala em mudanças que vão além das finanças. A expectativa é de que o Vasco consiga atrair profissionais renomados em diversas áreas, incluindo gestão de futebol, preparação física e marketing esportivo. A especulação indica que treinadores de renome internacional estariam na mira da diretoria, com a promessa de orçamento para montar elencos competitivos e criar estratégias de sucesso dentro e fora de campo. É justamente essa possibilidade de transformação estrutural e estratégica que alimenta o burburinho, pois o Vasco pode, em questão de meses, deixar de ser apenas um gigante histórico do futebol brasileiro e se tornar um competidor sério em torneios internacionais, elevando sua marca e sua relevância no cenário esportivo global. Nos bastidores, conversas indicam que a diretoria estaria planejando ações de comunicação discretas, evitando confirmações precipitadas, mas mantendo a torcida engajada e cheia de expectativas. Se tudo se concretizar, será um marco na história do clube, e especialistas já alertam que outros fundos internacionais podem se interessar por investimentos em clubes brasileiros, seguindo o modelo do Vasco. A movimentação gera ansiedade e otimismo, com a promessa de um futuro audacioso e recheado de novidades, enquanto os torcedores aguardam ansiosamente pelo anúncio oficial. A repercussão não se limita apenas aos corredores do clube. Nos meios de comunicação, jornalistas especializados em mercado esportivo já comentam sobre o impacto que essa parceria pode gerar no futebol brasileiro. Alguns apontam que o influxo de recursos pode equilibrar o cenário competitivo, permitindo ao Vasco disputar jogadores que antes estavam fora do alcance, enquanto outros alertam para o risco de dependência de investidores externos.
No entanto, a torcida parece ignorar os riscos e se concentra no lado positivo, imaginando contratações de peso, reforço de categorias de base e modernização das instalações, algo que poderia colocar o Vasco em uma posição de destaque permanente. Internamente, há relatos de reuniões estratégicas que teriam durado horas, discutindo prioridades e definindo áreas que receberão investimentos imediatos, desde infraestrutura até marketing e visibilidade internacional. O rumor também sugere que o Fundo Árabe estaria interessado em construir projetos de longo prazo, como centros de treinamento de alto padrão e academias de desenvolvimento de atletas, o que consolidaria o Vasco como um clube formador de talentos globais. Toda essa movimentação mantém a Colina em alerta, enquanto os torcedores dividem-se entre ansiedade e euforia, especulando sobre cada passo da diretoria e cada sinal de confirmação do acordo que promete transformar a história do clube. Enquanto a notícia circula, surgem especulações sobre como isso poderá afetar a rivalidade com outros clubes cariocas. O impacto de um orçamento recorde para o Vasco poderia alterar completamente o equilíbrio do Campeonato Carioca e até mesmo do Campeonato Brasileiro, provocando uma corrida por contratações que promete agitar o mercado. Há quem diga que o clube pode investir em jogadores que hoje estão em grandes ligas europeias, enquanto outros apostam que nomes de destaque do futebol sul-americano poderiam ser trazidos em pacotes milionários, criando um elenco capaz de disputar títulos com regularidade. Além disso, a possibilidade de modernização de estruturas e centros de treinamento também entra na equação, já que investimentos nesse sentido fortalecem não apenas o desempenho da equipe principal, mas também o desenvolvimento de jovens promessas, algo que o Vasco historicamente valoriza. Entre torcedores, as redes sociais fervem, com especulações sobre nomes, posições e até sobre a chegada de técnicos renomados, enquanto jornalistas especializados analisam a viabilidade e possíveis impactos no mercado. A sensação é de que o Vasco está prestes a dar um salto histórico, e a torcida se mantém em constante expectativa, aguardando que o rumor se transforme em realidade oficial. Por fim, o burburinho sobre a parceria com o Fundo Árabe não deixa de levantar questões sobre a identidade e o futuro do Vasco. Alguns críticos questionam a influência de investidores estrangeiros sobre decisões estratégicas, mas a maioria dos torcedores parece focada nos aspectos positivos: orçamento recorde, possibilidade de reforços de elite, melhorias na infraestrutura e um futuro mais competitivo para o clube. As conversas sobre o impacto cultural e esportivo da parceria continuam nos bastidores, com a imprensa observando cada movimento e a torcida imaginando cenários que até pouco tempo pareciam impossíveis. A expectativa é que, caso os rumores se confirmem, o Vasco possa se consolidar como um clube moderno, competitivo e com projeção internacional, mantendo sua história e tradição, mas com novos recursos e possibilidades. Enquanto isso, a Colina permanece em festa, discutindo cada detalhe, cada boato e cada possibilidade, em um clima de entusiasmo e ansiedade que deixa claro que a torcida está pronta para testemunhar um novo capítulo da história do Vasco, possivelmente marcado por conquistas inéditas e uma transformação financeira sem precedentes. Nos corredores da Colina, a ansiedade é quase palpável, e os rumores sobre reforços bombásticos tomam conta das conversas. Fontes indicam que a diretoria do Vasco estaria de olho em jogadores que atualmente brilham em ligas europeias, atletas que poderiam ser contratados com o aporte financeiro do Fundo Árabe. Entre especulações, surgem nomes de atacantes consagrados, meio-campistas de habilidade técnica extraordinária e zagueiros experientes, todos considerados fora do alcance de clubes brasileiros até pouco tempo atrás. Há quem comente que a intenção seria não apenas fortalecer o time principal, mas criar um elenco profundo, capaz de disputar campeonatos nacionais e internacionais sem comprometer a qualidade, algo que reforçaria a imagem do Vasco como uma potência global emergente. Ao mesmo tempo, circulam informações sobre a possibilidade de retorno de ídolos da torcida, jogadores que marcaram época e poderiam contribuir tanto dentro quanto fora de campo, trazendo experiência e identificação com a Colina. Toda essa movimentação alimenta um clima de euforia controlada, pois a torcida está ciente de que rumores nem sempre se concretizam, mas mesmo assim, o imaginário de contratações milionárias impactantes já mexe com a expectativa de todos, criando uma atmosfera de expectativa histórica para o clube e para o futebol brasileiro. Além dos possíveis reforços, os rumores indicam que mudanças estruturais estão prestes a redefinir o Vasco por completo.
Fontes extraoficiais mencionam reformas nos centros de treinamento, modernização de academias e a construção de novas instalações voltadas para a preparação física e recuperação de atletas, algo que poderia colocar o clube em nível comparável a gigantes europeus. A especulação também inclui melhorias no estádio, com tecnologia avançada e experiência de público modernizada, fortalecendo a marca do Vasco e ampliando sua capacidade de gerar receita em dias de jogo. Nos bastidores, comenta-se que a diretoria estaria estudando a implementação de departamentos de análise de desempenho, scouting global e gestão estratégica de atletas, utilizando tecnologia de ponta para maximizar resultados dentro de campo. Além disso, há rumores sobre a criação de programas de desenvolvimento de jovens talentos, formando atletas com mentalidade profissional e habilidades técnicas superiores, garantindo sustentabilidade esportiva e financeira a longo prazo. Todo esse burburinho reforça a percepção de que o Vasco não está apenas buscando um momento de sucesso passageiro, mas sim planejando uma revolução completa, transformando-se em um clube moderno, competitivo e capaz de competir em qualquer nível do futebol mundial, gerando expectativa intensa entre torcedores e observadores do esporte. O impacto dessa parceria no cenário esportivo brasileiro é outro ponto que mantém a colina em ebulição. Especialistas e jornalistas independentes comentam sobre a possibilidade de criar um desequilíbrio momentâneo no campeonato, com o Vasco podendo disputar jogadores que tradicionalmente migrariam para clubes europeus ou rivais nacionais. Há quem acredite que essa injeção de recursos pode acelerar a profissionalização do futebol brasileiro, servindo como modelo para outros clubes buscarem parcerias internacionais. Ao mesmo tempo, surgem alertas sobre riscos de dependência financeira, mudanças estratégicas externas e pressão sobre a diretoria para cumprir expectativas elevadas, algo que historicamente gerou turbulência em clubes com grandes aportes. No entanto, a torcida ignora preocupações e se concentra na euforia de imaginar um elenco capaz de rivalizar com qualquer time no continente, com técnicos de renome, jogadores consagrados e infraestrutura de ponta. As conversas nas redes sociais e grupos de torcedores indicam que cada detalhe, mesmo pequeno, é analisado, desde rumores de treinadores até possíveis aquisições de jovens promessas, tudo mantendo a sensação de que o Vasco está à beira de um novo capítulo, com promessas de títulos, reconhecimento internacional e uma transformação histórica em sua estrutura, identidade e presença no futebol global. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores, surgem especulações sobre o impacto internacional da parceria. O Fundo Árabe, segundo rumores, teria interesse em expandir a marca Vasco em mercados estratégicos, como Oriente Médio, Europa e América do Norte, aproveitando o histórico e a visibilidade do clube. Há comentários de que projetos de marketing global e licenciamento de produtos estariam em estudo, assim como a possibilidade de parcerias com marcas internacionais, impulsionando receitas e visibilidade. Além disso, fala-se de torneios amistosos em outros continentes, participação em campeonatos internacionais e até colaboração com clubes parceiros para troca de talentos, experiências e estratégias de desenvolvimento. A ideia seria transformar o Vasco em um clube global, mantendo sua essência brasileira, mas com alcance internacional, algo que geraria orgulho e curiosidade entre torcedores e observadores do futebol. O clima de especulação e expectativa se intensifica, pois cada movimento é analisado como indício de um futuro promissor, com o torcedor se imaginando em um cenário em que o Vasco não só domina o futebol nacional, mas também conquista relevância global, redefinindo sua posição histórica e consolidando-se como um símbolo de inovação, investimento e ambição no futebol contemporâneo. Paralelamente, surgem rumores sobre a política interna do clube, especialmente sobre como a parceria afetaria a gestão. Alguns comentam que o Fundo Árabe teria interesse em participar das decisões estratégicas, influenciando contratações, marketing e planejamento de longo prazo. Outros acreditam que a diretoria vascaína manteria autonomia, com o aporte funcionando como suporte financeiro e estratégico, sem interferência direta nas decisões do dia a dia. Há indícios de que ambos os lados buscam um equilíbrio, garantindo que o investimento seja seguro e que o clube preserve sua identidade e cultura, algo que preocupa e entusiasma os torcedores ao mesmo tempo.
O burburinho inclui ainda especulações sobre possíveis mudanças em cargos de diretoria, contratação de consultores internacionais e implementação de práticas de gestão modernas, inspiradas em clubes europeus de sucesso. Tudo isso reforça a sensação de que o Vasco está prestes a viver uma transformação profunda, não apenas no futebol, mas em sua estrutura administrativa e cultura organizacional, prometendo um futuro em que tradição e modernidade caminham lado a lado, gerando expectativa e ansiedade em cada torcedor que acompanha cada rumor com atenção máxima. O efeito nas redes sociais e na mídia é imediato. Perfis especializados, canais de YouTube e podcasts comentam cada detalhe vazado, cada encontro discreto e cada possível contratação. A torcida vascaína, empolgada, transforma rumores em trending topics, memes e debates acalorados, mantendo a conversa viva e alimentando ainda mais o clima de expectativa. Especialistas destacam que, independentemente da confirmação oficial, a repercussão positiva já gera impactos concretos, aumento no número de sócios torcedores, valorização da marca e projeção de patrocinadores interessados em associar-se ao clube. Alguns boatos chegam a mencionar programas de fidelização, experiências VIP e expansão de merchandising, criando um ciclo de expectativa que alimenta não apenas o entusiasmo da torcida, mas também o interesse de investidores e do mercado. A sensação geral é de que o Vasco está prestes a iniciar um capítulo revolucionário em sua história, algo que combina tradição, investimento estrangeiro, modernização e ambição esportiva, com repercussão nacional e internacional, mantendo a colina em um estado contínuo de euforia, especulação e expectativa que só aumenta a cada dia. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.